tragédia do Batomuxo foi uma história que marcou muito o Rio de Janeiro, marcou muito o Brasil. A gente estava no ano de 1988, um ano muito chave no Brasil, né? Grandes coisas acontecendo na política, no entretenimento, na sociedade. E era noite de Ano Novo, então todo mundo indo comemorar com seus familiares, com seus amigos. De repente, 150 pessoas estão num barco que está indo ver os fogos de Copacabana e antes de chegar lá, esse barco vira, matando 55 pessoas. Um cenário de tanta alegria, de tanta renovação, e você tem essa tragédia com corpos chegando e pessoas sendo procuradas ainda no mar. Documentar a história do Batomuxo é para muito além do que documentar o naufrágio desse barco. É uma série consecutiva de erros. Então, realmente, o Batomuxo é o naufrágio da justiça. Tanto eu quanto a Tatiana, nós fomos muito marcados por essa história, porque a gente era muito jovem, então foi uma coisa assim que fez parte da nossa vida. Então, ao longo dos anos, a gente sempre falou que seria interessante resgatar essa história. O atraente é que é uma história de muitas camadas. Mistura responsabilidades, corrupção, impunidade. À medida que você vai se aprofundando na investigação, vai descobrindo coisas novas, novos detalhes e novas informações que fazem dela ainda mais surpreendente. A gente ficou meses trabalhando na pesquisa, nas conversas com sobreviventes e familiares. Foi mais de um ano, assim, realmente debruçado pra gente chegar aqui nesse set, nessa coisa incrível que tá acontecendo aqui. Então, o primeiro ponto era achar o lugar certo, né? Vamos fazer isso no mar, vamos fazer isso numa piscina, achamos um tanque como a melhor opção. A gente está aqui nesse tanque, é um tanque gigantesco, o maior do Brasil, o maior da América Latina. O tanque tem uma possibilidade infinita, são 23 milhões de litros d'água, é o segundo maior tanque de testes com ondas do mundo. O desafio da fotografia do Batomuxo, eu acho que o desafio físico, o desafio técnico de você estar o tempo todo lidando com coisas que estão à deriva. Vai chuva! Trabalhar com uma splash bag, com uma equipe que tinha um jet ski. São milhões de pequenos detalhes que você tem que prever e você tem que planejar. A gente tem que fazer muita coisa dar certo, é uma traquitana gigante aqui com uma equipe de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas. Você tem que ter uma certa paciência também de entender que tem um processo envolvido em mexer estruturas grandes dentro da água. E a gente está trabalhando num ambiente super industrial, assim, tudo leva tempo. A gente está gravando uma série de reconstituições que são importantes para as pessoas entenderem a história. É uma maneira de fazer com que o público se conecte emocionalmente com aquilo que as pessoas sofreram. Oi, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Pra gente realmente é muito importante que todo mundo esteja consciente, sabe? De que, assim, o que a gente tá fazendo aqui é uma coisa séria, com respeito. Vocês se lembram do Batomuxo? Tem pessoas aqui que se lembram, é? Então, o que essas pessoas passaram nessa noite é de uma crueldade gigantesca. Os relatos dos sobreviventes é de muita dor. Eram 150 pessoas ao mesmo tempo se debatendo, tentando. Então, ali uma cadeira é uma vida. Um objeto é uma vida. São corpos boiando no mar escuro, no mar frio, no mar inerte, no mar solitário. Então, todos esses momentos a gente vai viver hoje, tá? Nessa cadeia de eventos. Acho que a nossa primeira preocupação era como contar essa história, reviver essa história, tocar em todos esses gatilhos e questões, respeitando as vítimas, de forma respeitosa às vítimas, sem ser de maneira exploratória, sensacionalista, de mau gosto. Roda a câmera.
criou 5 ondas para o projeto. Cada uma delas a gente pode trabalhar na intensidade dela aqui no software de programação. E aí nessa questão de design de ondas, a gente fez ondas que remetem mais a um mar calmo, a um mar mais realista. A gente pensou em ondas específicas para a gente fazer as cenas de figuração e também ondas específicas para a gente fazer as ondas de navegação. A gente está trabalhando muito na fotografia com a perspectiva forçada, então objetos e ângulos que pareçam estar sempre na mesma proporção. É uma grande matemática que a gente precisa trabalhar com muita atenção para que a gente possa manter a realidade do que foi, que a gente possa ser o mais fiel possível ao que foi aquela noite. Tem esse desafio que são criar cenas que não são muito longas, elas não têm esse formato de ficção em que você tem muito tempo de exposição, então a gente tem que ser um pouco mais direto ao ponto. Contar a história com poucos elementos, é quase que um exercício de minimalismo. A gente criou alguns elementos que permeiam essa ficção, que ajudam a gente a contar as histórias. Tá aproveitando que começou uma tempestade de verão aqui e tá pegando uns planinhos. Aliás, pode cortar. 45 minutos, 1 hora, a gente começa a perceber que isso aqui é o tempo para a gente ficar quieto, observar, sem administrar um risco desnecessário. Mas a gente provavelmente vai ter um vento. Vamos lá, gente. Vamos ver no que vai dar. Vamos esperar e a gente reúne de volta. A gente estava ligado que, né, além de ser externa, é uma externa no mar, é uma situação num barco, então quer dizer, a gente está sujeito a todas as intempéries e alguma hora isso ia acontecer. Uma parte muito importante também dessa história era a direção de arte. A gente está fazendo uma reconstituição de época. A gente está voltando aos anos 80, mais precisamente em 1988. Então existe todo um cuidado na direção de arte e figurino, e maquiagem, e caracterização, para que todos fiquem bem fiéis, né, à época. A gente faz um estudo, né, muito grande sobre a beleza de 88, o que se usava na época, quem eram as grandes musas da época, para saber o que seria legal, o que era na moda, o que elas usariam. Inclusive, uma das vítimas do Batomushi era uma atriz muito conhecida na época que estava fazendo Fera Radical, que era uma novela das 7 de muito sucesso. Esse projeto do Batomushi teve uma exigência técnica muito grande. A gente teve um grande desafio que foi reconstruir o barco em si. Eu e a Cláudia coordenamos uma equipe de arquitetos. Foi um trabalho grande de pesquisa para tentar reconstituir o que foi esse barco. A gente não tinha registros dele antes do acidente, só pós-acidente, então foi um trabalho bem delicado mesmo de tentar decifrar como ele era antes. A gente esperou essa cena 1 ano. Todo mundo nervoso, vai dar certo, gente. Com certeza absoluta, ele vai virar. Se ele vai virar totalmente de casco, eu não sei. Se ele não virar de casco, vocês vão avisar no rádio. Assim que o mergulhador chegar em mim, ele retorna pra lá e faz ele virar. Vai, onda. A onda tá boa. Vamos nessa, gente. Vai dar certo. Olha, essa ficou muito boa. Caraca. Uau! Tá assustador. Ok, temos, gente. Obrigada.
muito emocionante ver esse projeto concretizado, essa grande ousadia que foi fazer esse projeto, e realmente foi uma coragem a gente estar aqui hoje com toda essa estrutura e ver o barco navegando, ver essa equipe toda em operação depois de tanto tempo, tanta pesquisa. Muito feliz mesmo de ver que um trabalho em equipe funcionou dessa forma, assim, com esse resultado lindo. Não é fácil contar uma história desse calibre, porque na verdade a história ela continua até hoje, né? São 36 anos de coisas que continuam acontecendo. A gente ainda tá vendo as pessoas sofrendo e passando por tudo que começou lá atrás, em 1989. A gente acredita muito que essas histórias de impunidade que aconteceram no Brasil, elas precisam ser contadas, elas precisam ser passadas a limpo. A gente tende a ter uma memória curta e a gente tende a esquecer grandes tragédias. Então, que essa série sirva para mostrar a sucessão de erros cometidos nesse caso que poderiam ter evitado essa tragédia. Mostrar aonde deu errado, o que a gente precisa fazer como cidadãos para mudar as regras, as leis, as manobras, para que a gente possa evitar que coisas similares aconteçam. Então eu acredito muito no poder das histórias, do storytelling, do audiovisual, para que a gente mantenha essas histórias vivas e, de uma certa forma, faça alguma justiça com as pessoas que sofreram tanto com essa tragédia.